Bom dia a todos, sejam bem-vindos à Academia Especial da GTA. Chegamos à quinta aula, que prazer ter vocês aqui conosco, que bom que vocês estão aqui conectados conosco. Mais uma manhã, quinta aula de um programa de 8 encontros que nós estamos tendo aí todas as quartas-feiras, às 9 da manhã, pontualmente, encontros de 45 minutinhos para que você, agente de viagem, nosso parceiro fiel, entenda exatamente tudo que está oferecendo para o seu cliente dentro da apólice do seguro viagem. Hoje nós temos a participação honrosa dele, conhecido, o mais famoso do seguro viagem, Gelson da GTA. Gelson Papazoglou, seja bem-vindo, diretor. Obrigado, minha querida. Muito bom dia para todos. Eu vou interromper a apresentação, Ariadne, e voltar Isso, para você novamente com aparecer. ela. Tá ótimo. Ótimo. Eu amo fazer essa apresentação sua porque o seu sobrenome já mudou, né? É Gelson da GTA. Vai Angels da ter, GTA, vai ter que exatamente. refazer a documentação, o passaporte. Estamos aqui com o quinto encontro. Hoje é o tema financeiro, é isso mesmo? Exatamente, Ariadne. E é Só vamos um. colocar a Isso. apresentação para rodar. Perfeito. Nós estamos aí com a sala enchendo, já temos mais de 70 participantes conectados com a gente. Ela está rodando? Eu vejo tela cheia, tá rodando. Pode voltar para o primeiro, por Ah, favor. então tá ótimo, então. Maravilha. Então, diretor, só fazendo a observação para o pessoal, nós temos um encontro de 45 minutos. Vocês têm a opção de deixar as perguntas de vocês na parte inferior aqui da tela, tem um botãozinho chamado Q e A, Questions and Answers, ou perguntas e respostas. Podem deixar todas as dúvidas de vocês, todos os questionamentos. Ao final da nossa apresentação, nós teremos um tempinho aí de 5 minutinhos para responder as perguntas. Caso não dê tempo para respeitar a agenda de vocês, todas serão sanadas por e-mail e por WhatsApp durante essa semana, né? Até amanhã, que a gente tem um feriadinho aí, até amanhã será respondido para vocês pelo representante ou pelo executivo que atende cada um que seja participante aqui, tá bom? Diretor, você tem a sua apresentação. Seja muito bem-vindo. Passo a palavra para você. E lembrando que esse conteúdo está sendo gravado, pode ser acessado posteriormente no YouTube. Diretor, faça as honras, boa apresentação. Vamos falar de financeiro dentro de seguro viagem. Obrigado, Ariadne, pela apresentação. Então, pessoal, olha, a sala é a quinta sala, né? Então, eu sempre começo a falar, porque como nós temos essa sala aberta para o Brasil inteiro, então nós temos pessoas novas na sala, né? Então, eu sempre gosto de falar um pouquinho da GTA. É uma empresa que está no mercado há 36 anos, né? Desses 36 eu estou há 20, então 20 anos construindo a história da GTA. Nosso relacionamento é 100% B2B, ou seja, hoje nós temos na nossa plataforma de vendas 8.000 CNPJs, então nós atendemos agências, operadoras e corretores de seguro. Então, esse é um ponto-chave que eu faço aqui, esse comentário, porque uma ação de B2B, ela exige uma equipe muito grande e forte, né? Então, a GTA tem representantes por todo o Brasil, então são mais de 70 profissionais visitando aí essas 8.000 agências, né? O que a gente fala é que nós temos aí um volume de 850 mil pessoas viajando pelo mundo com a proteção da GTA, onde 40 mil nos acionam pedindo alguma ajuda por uma ocorrência no exterior, né? Então, para isso, eu tenho que ter uma redistribuição, uma rede de prestador muito forte, tanto no Brasil quanto no exterior. Nós estamos falando de mais de 20 mil prestadores credenciados, né? E temos que ter uma central operativa 24 horas bilíngue e utilizando a telemedicina com scan facial na coordenação dos atendimentos, né? E também ajudando os turistas na hora de um reembolso. Como falar da GTA, né? Então, aqui no estado de São Paulo, por 17 anos consecutivos, a gente vem ganhando o prêmio de melhor seguro viagem. Então, para nós é um prazer, né? Uma vez que São Paulo é o primeiro mercado emissivo do Brasil. Então, por 17 anos consecutivos, a gente vem ganhando isso. Nosso representante aqui de Curitiba, Celso Tesser, com a Priscila, estiveram ano passado no evento Summit da Intur e aonde nós também ganhamos o prêmio como melhor empresa de seguro viagem. Então, para nós é uma honra falar isso, né, para vocês. E uma das coisas que eu falo bastante sobre o agente de viagem, porque eu, Gelson e minha equipe precisamos entender muito de seguro viagem, porque é o nosso business. Mas o agente de viagem ele tem que entender de muitos itens, né? Documentação, visto, vacina, orientação de quantas horas chegar no aeroporto, os procedimentos nos aeroportos, regras de bagagem, hotelaria, regime de pensão,
quando é cruzeiros, né, a regra do cruzeiro, um bilhete aéreo que você vende, né, quais são as regras que você está vendendo esse bilhete, transfer in-out, passeios, os roteiros detalhados, né, o que que o cliente vai visitar, o que que ele vai conhecer no que vocês estão oferecendo, e protocolos de segurança, né? Então, quando a gente vem falar do bem-estar do cliente, é onde entra o seguro viagem. Então, por isso que a gente fala que o seguro viagem compõe a viagem do seu passageiro, tanto aqui pelo Brasil quanto para o exterior, numa situação de urgência e emergência, né? Quando eu olho esse mercado de seguro, ele é um mercado que vem crescendo muito, ele cresceu 11,66%, e na SUSEP, ela aprova todas as empresas, é o órgão regulador de seguro viagem no Brasil. Então, todas as empresas que vendem seguro estão autorizadas pela SUSEP. Então, a gente vê aí uma quantidade de ofertas de seguro oferecido pelas seguradoras, e para isso tem os distribuidores. Então, os planos da GTA são registrados na SUSEP, e distribuída através dessas 8.000 agências de viagem, né? Então, para deixar claro a questão do seguro viagem, eu até reforço que o papel do seguro, né? Ele faz parte da composição do pacote que vocês estejam vendendo aqui para o seu turista, para o seu cliente, na verdade, e numa situação de urgência e emergência. Então, a gente fala que várias situações podem ocorrer. Então, o seguro viagem vai entrar nesta ajuda desse turista que está viajando aí pelo Brasil e pelo exterior. Então, o que que nós fizemos? O nosso produto é tão técnico que você precisa de muitas horas para poder repassar isso, né? Então, eu sempre digo que o ser humano ele tem uma capacidade de assimilação de até 60 minutos. Então, o que que nós fizemos? Nós pegamos o nosso produto e distribuímos ele em 8 temas, né? Então, já falamos de saúde, já falamos de transporte, falamos de parte jurídica e serviços, bagagem, e hoje eu vou falar de financeiro. E na semana que vem, serviços especiais, é a minha supervisora Marisa. Então, se preparem que a professora Marisa vai dar o treinamento de serviços especiais na próxima semana. Então vamos lá, pessoal. Quando a gente fala de financeiro, quando vocês oferecem o seguro viagem para um cliente, o que quer dizer financeiro, né? Pô, Gelson, o que é financeiro dentro do seguro de viagem da GTA? Então a gente está dizendo que está embutido ali um combo de benefícios, o cancelamento de viagem para os Reason, o atraso de voo de 6 horas, prorrogação de estadia e interrupção de viagem. Tudo isso envolve dinheiro, né? Então a gente fala que a gente quer proteger o seu cliente, né? E de que forma, pessoal? Este é o item que a gente fala que é muito importante vocês olharem para ele, tá? Então, o cancelamento de viagem plus Reason, ele é o primeiro benefício antes do seu cliente embarcar. Então, eu tenho certeza que muitos de vocês nessa sala já venderam vários pacotes. Tem gente que já vendeu pacotes para Disney em junho, a Europa em agosto, o Beach Park lá em Fortaleza em setembro, muitas pessoas indo passar o Réveillon na Ásia. Ou seja, vocês já venderam isso. A pergunta é: vocês já venderam o seguro viagem para o seu cliente para proteger este investimento? Bem, eu rodo o Brasil visitando clientes e a maior parte dos clientes me respondem que deixa para emitir o seguro literalmente próximo da viagem, tá? Então aí eu vou dar um pouquinho aí, colocar aí uma pulguinha atrás da orelha de vocês sobre o quanto é importante vocês emitirem o seguro viagem para ter esse benefício para o seu cliente, né? Então hoje, quando a gente fala do cancelamento de viagem plus Reason, na minha condição geral, ele está na página 157. Ele vai cobrir todas as multas aplicadas quando o seu cliente cancelar um serviço que ele contratou de você. Então, um bilhete aéreo, uma hospedagem, né, um curso, ele vai reembolsar as multas que foram aplicadas. Agora, se você vendeu o serviço e não emitiu o seguro viagem, ele está desprotegido. Então, o conceito é: você quer proteger o investimento que o seu cliente está fazendo? Emita o seguro viagem no momento que você está emitindo o aéreo, né? A gente fala que uma viagem só começa quando o cliente aprova a emissão do bilhete aéreo, né? Ou compra um cruzeiro, já pede para autorizar a emissão do cruzeiro, ou reserva um hotel, já passa o cartão e emite, ou já paga a hotelaria. Então a gente está dizendo que, a partir do momento que ele pagou o serviço para você, emite o seguro viagem, porque você vai ter esse benefício. E aí, pessoal, só para vocês entenderem, esse benefício do cancelamento viagem para os Visa, ele tem 27 motivações. Ou seja, se acontecer uma dessas motivações, o seu cliente vai ter direito ao ressarcimento das multas aplicadas. Vamos lá, quais são essas, esses motivos, né? Então, vamos lá, o número um.
Morte, acidente pessoal ou enfermidade grave do segurado que impossibilite o início da viagem. Pode acontecer? Pode. A pessoa pode realmente ter comprado tudo e sofrer um acidente e não poder embarcar. Então, a partir desse momento, ele vai acionar vocês para vocês cancelarem todos os serviços que vocês contrataram. E aí ele vai apresentar o quê? A internação hospitalar dele, ele vai apresentar o comprovante para poder justificar o cancelamento, né, motivado, e com isso ele ser ressarcido. Segundo motivo, pessoal, morte de um familiar em até terceiro grau de parentesco. Então, a gente está dizendo ou internação hospitalar por mais de 12 horas. Então, do cônjuge, pai, irmãos, filhos, enteado, avós, avós, sogro, sogra. Então, a gente está dizendo que se acontecer alguma coisa com os parentes até terceiro grau, a mesma coisa acontece. Ou seja, a pessoa está para viajar e recebe a notícia que a mãe está hospitalizada. Então, realmente, esses fatores fazem com que as pessoas não tenham mais cabeça para viajar. Então, a partir deste momento, você aciona a GTA. Agora, você imagina a situação: você vendeu um pacote de R$ 100.000, não emitiu o seguro, seu cliente vai embarcar daqui a 15 dias e o cliente te liga hoje: ó, não vou embarcar mais porque minha mãe estava hospitalizada. A única coisa que você pode fazer é chorar, né? Porque você não tem o benefício do cancelamento para o juiz, e aí a pergunta é como você vai justificar para o seu cliente que você falhou como uma executiva, né? Como uma profissional do turismo. Então a gente está dizendo que a gente tem que proteger o investimento que o cliente está fazendo e a gente tem que se proteger, né? Então, as perguntas frequentes que nos meus treinamentos. Em qual momento eu emito o seguro viagem? Pessoal, você tem que emitir o seguro viagem no momento que o cliente pagou o serviço para você. Pagou o serviço, emite o seguro. Então, vocês entenderam que pode acontecer isso? Pensem, pode ou não acontecer numa viagem, né? Então, o que a gente está dizendo é que este deve ter ocorrido 60 dias de antecedência da viagem. Então, a gente está dizendo que, ó, você tem que ter, os documentos são declaração médica, então você imagina que a pessoa foi internada, então tem que ter uma declaração médica, atestado, laudos e exames, né? Então, eu vou dar um case aqui. Nós tivemos um caso de um cancelamento, entramos com o processo, daí a seguradora declinou, por quê? Porque o seguro de viagem foi emitido posterior à internação do passageiro. Então, por isso que a seguradora pede o quê? Os documentos. Então, o documento da internação, ele tem que ser posterior à emissão do seguro. Então, por isso que a seguradora sempre vai pedir documentos para comprovar aquele fato, né? Recebimento de notificação em juízo improrrogável, né? Então, que o segurado tem que comparecer à justiça. Então, pode ser sim que a pessoa comprou tudo, está tudo certinho, mas o juiz manda uma notificação improrrogável que ele tem que comparecer numa audiência. Então, este fato faz com que ele cancele. Então, é o terceiro motivo. O quarto motivo, declaração de uma autoridade sanitária competente, deixando o segurado em quarentena, desde que a declaração seja posterior à contratação do seguro ou serviço turístico. Então, vocês perceberam que dentro das condições gerais já está escrito isso, ó, desde que a declaração seja posterior à contratação do seguro. Então, por isso que eu digo, tem vários produtos que vocês já venderam, que vocês estão me assistindo aqui, e vocês não emitiram o seguro da GTA. Então, o fato é que se acontecer alguma coisa com o seu cliente, ele te ligar hoje cancelando, essa venda que você fez está desprotegida, né? Quinto, complicação na gravidez ou aborto espontâneo, excluindo-se qualquer complicação a partir do sétimo mês de gravidez. Então, problemas na gravidez, cobre. Gravidez concebida após a data de aquisição do seguro e desde que a data de retorno da viagem seja após o sétimo mês de gravidez. Sétimo, incêndio, raio, explosão, vendaval e alagamento na residência do segurado. Gente, olha só, eu moro em São Paulo, aqui na capital, e quando chove, tem vários bairros que ficam debaixo d'água, né? E vendo notícias aí pelo Brasil também, a gente percebe, né, que o clima mudou e realmente tem bairros alagando. Então você imagina que o seu cliente está para viajar, chove e alaga a casa dele. Ele não vai viajar. Então, ele vai te ligar e vai cancelar os pacotes. Então, a gente está dizendo que tudo isso que está aqui, ó, incêndio, raio, explosão, vendaval e alagamento na residência do segurado, literalmente pode acontecer. Então, é o sétimo motivo que a gente vai estar protegendo o pacote do seu cliente. Separação barra divórcio do segurado de forma inesperada e desde que
desde que os trâmites oficiais para legalização da separação ou divórcio ocorra com data de aquisição do seguro. Então, separação ou divórcio pode acontecer, então também cobre. Nono, desemprego involuntário, ou seja, a pessoa trabalha numa empresa, carteira assinada, é demitido, e aí a pergunta é: quem acabou de ser demitido vai ter cabeça para viajar? De repente, não, a pessoa vai optar por cancelar e não fazer aquele gasto. Então, você tem uma proteção aí para cobrir as multas caso ele seja demitido. Décimo, carta de cancelamento de férias, emitidas pela empresa do seguro que mantém vínculo empregatício, né? De forma CLT. Então, por exemplo, a Ariadne vai para o México. Então, ela vai. Não, ela acha que vai, né? Então, ela vai para o México, Cidade do México e Cancún. Como eu tenho esse direito de cancelar as férias dela, então, depois da aula, eu vou notificá-la, cancela Ah, as viagens e ela acessa o quê? O cancelamento de viagem para os juízes, Ariadne. diretor ao Que vivo? está sendo gravado, Ariadne. Mas Ao então tá, vivo? gente. Ó, uma enquete aí pro pessoal. Devo cancelar a viagem dela ou não? Só coloca sim ou não para a gente A fazer uma pessoa vai enquete, responder Ariadne. aqui no O Question and público vai Answers, uma decidir enquete. a sua vida. Tá bom? Mas vocês entenderam que se a empresa precisar da Ariadne, falar, Ariadne, cara, a gente pegou um projeto aqui, você tem que tocar esse projeto. Realmente acontece isso. As empresas, dependendo do projeto que ela pega, ela vai cancelar. Eu já tive 3 férias canceladas por conta de grandes projetos. Mas aí a gente tem que se adaptar. Então, isso pode acontecer, pessoal. Número 11, mudança de datas de apresentação de defesa de tese de mestrado e doutorado. Gente, pessoas de Brasília vivem fazendo, né? A gente fala que várias pessoas fazem tese de mestrado, doutorado, está lá publicado, mas de repente, pum, mudou a data. E a pessoa já comprou todo o serviço com vocês. O que a gente está dizendo é que nessa situação, a gente vai pagar as multas desse cancelamento. Traslado forçado de trabalho com deslocamento superior a 3 meses, ou seja, a pessoa trabalha em São Paulo e de repente pegou um projeto lá em Curitiba e vai ter que mudar para Curitiba para poder desenvolver esse projeto. Então a gente fala que isto acontece no mundo corporativo. Então essa mudança de cidade, esse traslado forçado de trabalho faz com que a pessoa possa apresentar isso e cancelar o pacote que ele havia comprado. Prejuízos graves no local de trabalho do segurado, que mantém vínculo empregatício com pessoa jurídica através de contratos de trabalho, formalização de CLT e que recebem pagamentos periódicos. O que a gente está dizendo é que, novamente, da mesma forma que acontece prejuízo na residência, acontece prejuízo no trabalho. Então, aí entra o cancelamento, viagem para os juízes para cobrir as multas. 14, avaria ou acidente no veículo de propriedade do segurado ou do cônjuge que impeça o segurado de iniciar a sua viagem. Então, por exemplo, nós temos os seguros nacionais e internacionais. Então, muitas pessoas moram no interior e vão se deslocam até o aeroporto para pegar um voo internacional. Se a avaria aconteceu ali, teve que cancelar a viagem, ele não conseguiu chegar, aí o seguro vai cobrir. Então, por que eu coloquei, ó, problemas de gasolina adulterada, né? Pode causar. Então, por exemplo, eu estive no interior de São Paulo e realmente coloquei gasolina num posto, não vou falar a marca aqui, mas adulterada e acabou prejudicando a situação do meu carro, né? Então, eu tive que parar meu trabalho, cancelar tudo porque meu carro não andava. Então, a gente está dizendo que isso pode acontecer com os nossos passageiros. 15, roubo de documento que impossibilite o segurado de iniciar a viagem, desde que o evento tenha ocorrido dentro de 15 dias antes da partida. Então, sem documento, a pessoa não consegue embarcar. Então, é um momento que ele pode acionar o nosso benefício. Número 16, visto negado para o destino onde o mesmo seja emitido até a data do início da viagem segurada, desde que o segurado tenha tomado as providências necessárias dentro dos prazos e formas estabelecidas para concedê-los. Então, por exemplo, visto americano. A orientação que a gente sempre dá é emite o seguro viagem e depois você dá entrada no consulado. Então, o protocolo de entrada do visto tem que ser posterior à emissão do seguro. Então, se você inverter isso, você dá a entrada no consulado americano e no dia seguinte você emite o seguro, ele não vai ter o benefício. Então, você sempre tem que emitir o seguro antes do cliente dar entrada no consulado. 17º, convocação repentina ou remarcação de datas de concurso público e provas
de vestibulares, né? Então a gente sabe aí que muitas pessoas estudam o ano inteiro para concurso público, pessoas estudam o ano inteiro para poder prestar os vestibulares, então se houver mudança, a gente também cobre. Nomeação para cargo concursado, né? Também se a pessoa for nomeada e justamente ela tem que começar com a viagem marcada, ele pode cancelar a viagem. Quarentena prescrita por médico por doença infecto-contagiosa até 14 dias antes da viagem. Então, novamente, a pessoa não pode viajar, ela vai cancelar e vai entrar com o processo de reembolso. Cancelamento do casamento civil do segurado, mesma coisa. Então, se houver esse cancelamento do casamento, nós vamos cobrir. Incorporação de um novo emprego com contrato formal. Então, você estava desempregado, ficou empregado e você ia viajar. Então, você pode entrar com o benefício do cancelamento para o juiz. 22, reprovação escolar ou recuperação com datas incompatíveis, né? Os pais que têm filhinhos que não estudam direito sofrem, né, pessoal? Então, a gente sabe como são essas crianças. Então, pode acontecer isso sim. E aí, de repente, os pais terem que cancelar os serviços contratados. Convocação com membros de mesa eleitoral, a pessoa foi convocada, então não vai poder participar da viagem, então pode cancelar. Convocação como parte de testemunho ou jurado. Convocação para transplante de órgão ou cirurgia urgente pelo SUS. E requerimento legal, convocação ou intimação, ou seja, ele foi intimado, então não tem como viajar. E prorrogação de contrato de trabalho, né? Então, se tinha um contrato de 90 dias, a pessoa te chama e fala assim, olha, eu queria prorrogar seu contrato por mais 90 dias, e aí você vai cair justamente na data da sua viagem. Então, você comprova que foi prorrogado e você vai ter esse benefício. Então, pessoal, se vocês olharem, pensem bem, 27 motivos para você falar para o seu cliente a importância de ele emitir o cancelamento, o seguro de viagem da GTA para ter esses benefícios, né? Então, se a gente pegar o o Superior Tribunal da Justiça, então o que que ele fala, né? Que o percentual máximo de multas de cancelamento está na ordem de 20%, mais que isso ele acha abusivo. Porém, ele está dizendo também que se por um acaso a gente viaja conseguir comprovar que pode ser que seja maior do que 20%, né? A agência comprovando, você pode pedir esse ressarcimento. Então, por que eu estou colocando isso? Para vocês terem ideia que, no mínimo, vocês têm que vender um produto adequado. Então, eu vou dar uns exemplos aqui, ó. Porque não adianta só vender o seguro viagem. Então, por exemplo, eu tenho produtos que têm cobertura de US$ 1.000 dentro do produto já formatado, tem produtos com US$ 1.200, produtos com US$ 1.500. Então, beleza, vocês estão vendendo produto padrão GTA com essas coberturas. Mas a pergunta que fica é: será que essa cobertura é suficiente para cobrir as multas que meu cliente possa ter? Então, eu coloquei alguns exemplos aqui, ó. Então, imagina que você está vendendo um pacote para Paris para duas pessoas e o pacote 37.980. Uma multa de 20% dá 7.596. Ao câmbio de 5, dá 1.519. Aí você fala, puta, já sou, beleza, mil para de cada um cobre os 1.500. Até aí, pessoal, perfeito. Mas imagina que você começa a vender produtos com superiores. Então, uma venda dessa daqui, ó, ficando num hotel mais luxuoso, 76 mil. Ou seja, a gente está falando de 15 mil de multa, de US$ 3.000 de cancelamento. Então, se você vender um produto que tenha 1.000 para cada um, ou seja, você vai conseguir ressarcir seu cliente em 2.000, mas a multa foi 3. Então, por isso que a gente tem que olhar sempre que produto eu estou vendendo. Você imagina isso Four Seasons, gente. Four Seasons, 155 mil. Uma multa de 20%, 31 mil. Dá US$ 6.000. Então, você foi eficiente em vender um seguro para o seu cliente, mas não tão eficiente porque você vendeu a cobertura básica dentro do produto, né? E aí, o que eu digo é que você pode vender, por exemplo, somente uma hospedagem em Nova York, num penthouse que custa 258 mil, que a multa de cancelamento custa US$ 10.000. Então, vocês perceberam que tem produtos luxuosos muito caros. Então, a gente está dizendo que nós temos que olhar o que nós estamos vendendo, conta básica, no mínimo 20%, conta básica, no mínimo 20%, para dar essa garantia para o cliente, né? Então, hoje.
Quando você faz uma cotação para o seu cliente, você já sabe o valor que você está vendendo para o seu cliente de produto. Uma conta de 20%, e você vê que a multa que você precisa de 6 mil, então você sabe, ó, dentro do produto da GTA tem 1.000, opa, vou adicionar mais 5 mil dólares. O que a gente está dizendo é que você tem a possibilidade de proteger seu cliente de em até mais 10 mil dólares. Então, o que eu digo é que na hora de cotar e na hora de emitir, você vai ter aqui a opção no carrinho de compras de adicionar tanto na cotação quanto na emissão essa proteção para o seu cliente. E custa caro essa proteção? Gente, eu vou dar três valores para vocês verem se é caro ou não. Se você adicionar 1.000 dólares, custa 12 dólares. Se você adicionar 5 mil dólares, custa 59 dólares. E se você adicionar 10 mil dólares, custa 117 dólares. É muito barato para a proteção que você vai dar para o seu cliente. Então, se vocês imaginarem os 27 motivos que eu falei, que pode acontecer, e o valor do pacote que você está vendendo para o seu cliente, opa, deixa eu adicionar aqui cobertura adicional de plus reason e vou justificar para o meu cliente o porquê disso, né? E aí, pessoal, no nacional acontece a mesma coisa. Então, o conceito é o mesmo. Em todos os produtos da GTA dentro do nacional, nós temos uma proteção de 1.000 reais, tá? Só que aí você começa a vender pacotes para o seu cliente. Então, estou pegando aqui o Bitpack, né? Duas pessoas, 12 mil e 20% daria 2.526. Até aí, se você vender o produto básico nosso, vamos dizer assim, o produto padrão, você vai ter 2 mil, a multa 2.526, né? Então a gente vai cobrir até 2 mil. Se você vender o Manacumbuco, a multa já passa para 3.600, né? E se você vender o Chai, a multa já passa para 5.786. Então, qual a dica aqui? Não adianta só vender o produto do seguro. Você tem que observar o que você está vendendo para o seu cliente, né? E foi impressionante. A semana passada eu fiz uma visita em Belo Horizonte, numa empresa virtuosa, e o dono me pediu um produto de 50 mil dólares de cancelamento plus Visa. Por quê? Porque ele tem clientes que compram um pacote de 800, 900 mil reais. Então, o que a gente está dizendo é o seguinte, pessoal, nós temos público para tudo, né? Então, nós temos o perfil de público para todos os nichos de mercado. Então, o que eu sempre digo é, olhe o que você está vendendo para o seu cliente, avalie tudo que ele está te comprando e avalie a cobertura que você vai estar dando para ele, né? Então, a dica aqui é, no mínimo, 20% do pacote que você está vendendo, que é o que a lei permite, mas pode ser que você possa realmente cobrar mais, né? Até o Supremo Tribunal dá isso, né? Se você provar que a multa é um bilhete não reembolsável, qual que é a multa? 100%, se é um bilhete não reembolsável. Então, a multa é 100%. Então, aqui fica a dica que também no nacional vocês podem dar essa proteção para o cliente. E o mesmo conceito, você pode adicionar até mais 10.000 reais de cancelamento de viagem plus reason para o seu cliente. Tanto na hora de você cotar, porque o ideal é você já cotar e mandar para o cliente, né? Para não ser uma surpresa para ele, né? Você manda a cotação sem o plus reason e na hora que você vai emitir, você adiciona o plus reason. Ele não vai entender nada, né? Então, o correto é você cotar com o plus reason e na hora de emitir, você já emite com o valor ofertado. Então, aqui, novamente, você no carrinho de compras, você adiciona até 10.000 reais. E para a gente ter uma noção de valor, pessoal, 1.000 reais custa 8 reais. 5.000 reais adicional custa 40 reais. E 10 mil custa 79 reais. Barato ou caro? Então, aí a resposta fica para vocês, né? Atraso de voo, né? É uma coisa que acontece. A gente entende que os passageiros com atraso de voo, no conceito é a companhia tem que cuidar desse passageiro, a companhia tem que oferecer para ele uma hospedagem ou alimentação. Porém, se a companhia não fizer isso, aí entra o papel do seguro viagem, né? Então, esta cobertura consiste no reembolso ocasionado por qualquer condição climática que atrase a chegada ou partida programada de um voo, com exceção aos fenômenos de convulsões da natureza expressamente excluído por esse seguro, né? Mas vamos lá, esclarecimento. Entende-se por condição climática severas, né, condições atmosféricas que comprometam a segurança do voo, tais como chuva, vento, granizo, neve, neblina ou calor excessivo. Então, vocês que são de São Paulo, vocês lembram
Congonhas que fechou, o aeroporto de Congonhas pela chuva. Então, assim, naquele momento fechou, o problema de climático, e aí não tem o que fazer, não tem como nenhuma aeronave pousar e nem decolar. Então, este fator climático, atraso de até a partir de 6 horas, a pessoa já passa a ter o benefício. Então, qualquer questão trabalhista, greves e movimentos trabalhistas que interfira na partida ou chegada de um voo, né? Então, se vocês olharem, a Argentina é um país realmente que os sindicatos são muito fortes e eles constantemente estão em greve, né? Então, greve geral na Argentina provoca cancelamentos de voos no Brasil, né? Então, isso foi agora em fevereiro de 2026. Mas numa situação que eu voltei de Córdoba para Buenos Aires, e eu ia fazer conexão, né, Córdoba, Buenos Aires, Guarulhos. Simplesmente o avião pousou em Rosário, o comandante de toda a tripulação saiu e falou assim: opa, estamos de greve. Pronto. Aí ficamos lá em Rosário até o dia seguinte, até a greve acabar. Então, uma situação dessa vai entrar o benefício do atraso de voo. Qualquer quebra súbita ou problema operacional não previsto na aeronave, na empresa aérea regular. Então vamos lá. Olha o que aconteceu aqui, ó. Roda se desprende de avião durante pouso em Orlando, né? Isso aconteceu em janeiro desse ano. Então, quer dizer, esse avião já aconteceu um problema, então todo mundo que dependia desse avião não vai conseguir embarcar, ou seja, vai atrasar para ser realocado em outro voo, né? Cancelamento de voo ocasionado por atraso superior a 6 horas. Então, o conceito desse benefício é que o atraso tem que ser superior a 6 horas. E, como é por reembolso, então o reembolso está limitado ao pagamento de despesas de traslado, alimentação e hospedagem, tá? Então, lembra que eu falei que a responsabilidade desse item é da companhia aérea, mas pode ser que a companhia não faça nada pelo seu cliente. Então, aí ele vai ligar para a GTA, para a central operativa, falar o que está acontecendo para ele ter esse benefício desse reembolso, tá? E aí, pessoal, essa cobertura é exclusiva para a companhia aérea regular, tá? Então, ele não cobre voos fretados. Então, todos os aviões que vocês vendem que são regulares, o cliente tem esse benefício. Se for voo fretado, ele não tem esse benefício. E considera-se como atraso de voo do segurado período igual ou superior a 6 horas. E, para fins de reembolso, serão consideradas as despesas que ocorrerem no intervalo entre o dia e horário que foi constatado o atraso até o novo dia e horário do embarque. Então, baseado nesse período, a seguradora vai reembolsar o seu cliente, tá? Então, quais são as coberturas que estão dentro dos produtos da GTA? Então, nós temos coberturas de US$ 250, US$ 300, 400, 450 e US$ 600. Então, esse benefício o cliente vai ter reembolso. Ele é autorizado a fazer esse consumo, ele vai guardar as notas e aí depois ele vai pedir o reembolso através da nossa central operativa. Prorrogação de estadia, né? Então, esse daí está na página 109. Então, esta cobertura consiste no reembolso limitado ao valor do capital segurado das diárias de hotel para o segurado no período máximo de 10 dias, em caso de despesas com prorrogação de estadia, necessárias em virtude de acidente pessoal, coberto ou doença de caráter súbito ocorrido durante a viagem segurada. Porque, pessoal, muitos clientes de vocês, eles são internados, e aí ele tem que fazer um repouso antes de voltar para o Brasil. Ele não pode sair do hospital, entrar no avião e vir para cá. Então, isso a gente chama de prorrogação de estadia. Então, é para ele ir para o hotel se recuperar do procedimento que ele teve no hospital, e aí depois, recuperando, ele vai e vem e volta para o Brasil. Então, a prorrogação de estadia, nós vamos pagar essas diárias, né, limitadas a 10 diárias. Então, a gente fala que a equipe médica da seguradora vai estar em contato com o médico para definir isso, e aí nós vamos estar organizando isso junto com o turista. Então, nós falamos que dentro dos nossos produtos, nós temos as coberturas de prorrogação de estadia. Coberturas de US$ 600, US$ 800, US$ 1.100, 1.200, 1.500 e US$ 1.600 e 2.000. Então, para vocês terem uma ideia, o produto que vocês mais vendem é a família Max, que é a cobertura de US$ 80.000. Então, nessa cobertura, nós temos US$ 2.000 para poder pagar esses 10 dias de hospedagem para o seu cliente, né?
Aí nós estamos falando de interrupção de viagem. Pode acontecer, pessoal? Pode acontecer interrupção de viagem. Então, ó, esta cobertura consiste no reembolso ao segurado ou ao seu beneficiário, limitado ao capital segurado contratado, das despesas não reembolsáveis com a aquisição de pacotes e ou serviços de viagem, tá? Exceto ingressos de parques e shows. Mas cobre o quê? Transporte, hospedagem, né? Na ocorrência de um evento coberto que impeça os segurados de continuar a viagem. Então, a gente está dizendo que muitas vezes seu cliente comprou um pacote de 15 dias, né, na Europa, e no 10º dia ele acaba recebendo uma notícia tendo que interromper essa viagem, né? E também a gente cobre a matrícula, né? A taxa de matrícula de curso de US$ 450, caso tenha que ser interrompido a viagem. Então, o limite de cobertura é proporcional aos dias, né, que ocorrer a sua viagem, da data de interrupção até o retorno do domicílio. Então, a seguradora vai fazer esse cálculo. E o reembolso descrito para esta cobertura será em decorrência de interrupção necessária ou inevitável, como consequência única e exclusiva de. Então, vamos lá, gente. Para a pessoa interromper a viagem e voltar para o Brasil, o que que a gente está dizendo? Tem que ter ocorrido uma morte ou acidente pessoal ou enfermidade grave do segurado que impossibilite o prosseguimento da viagem. Então, tem pessoas que estão viajando, se acidentam e não pode continuar a viagem. Então, ele vai ser tratado ali, mas depois ele tem que voltar para o Brasil, né? Então, a gente fala que o regresso sanitário, o médico local vai falar para a pessoa, então interrompe sua viagem e volta para o Brasil. Então, ele vai ter o benefício tanto do regresso sanitário quanto o benefício da interrupção de viagem. Por quê? Porque ele sofreu um acidente e não pode continuar a viagem, né? Outra motivação, né, para interromper a viagem: morte ou internação hospitalar por mais de 3 dias em consequência de acidente pessoal ou enfermidade declarada de forma repentina, de maneira aguda, do cônjuge, pais, irmãos, filhos, enteados, sogro, sogra do segurado. Então, você imagina, você está viajando e você sabe que seu sogro está internado, que sua sogra está internada, que seus filhos estão internados, né? E estão já internados mais de 3 dias. Então, o que acontece? Você vai cancelar a viagem, interromper a viagem, na verdade, e voltar, e aí nós entramos com os pagamentos dessas multas, né? Ó, recebimento de notificação de juízo improrrogável, ou seja, você está viajando, chegou a notificação para você e você tem que comparecer em juízo, né? Então a gente está dizendo que este fator te impede de continuar a viagem, você tem que voltar porque essa notificação é improrrogável. Então, mais uma motivação para você interromper a sua viagem. E declaração de uma autoridade sanitária competente, deixando o segurado em quarentena, incluindo o diagnóstico de Covid-19 ou sintomas, desde que a declaração seja posterior ao início da viagem. Então, a gente está dizendo que, literalmente, a pessoa começou a viajar, pegou o Covid, aí ele teve que fazer ali, ter que interromper a viagem. Vai ser comprovado isso, e aí vai acionar a interrupção de viagem. O visto negado é nos casos que é dado na entrada do país, né? Então, ali eles vão pedir alguns documentos, se a pessoa não tiver, ela pode ser deportada e aí nem inicia a viagem, interrompe a viagem, né? Aí a gente vai pedir a documentação para provar isso, para que ele possa ter direito ao benefício de interrupção de viagem. E esse tema aqui é bem polêmico, tá, pessoal? Esse daqui. Ele é assim, ó, ele é um conceito para a gente entender, para falar com os nossos clientes, né? Quando a gente fala de parte financeira, eu sempre digo que a parte do corpo que mais dói no ser humano é o bolso, né? Então, quando a gente fala de mexer no bolso de alguém, a gente tem que entender o que a gente está falando, né? Então, seguro do cartão e seguro viagem, né? Então, nós que somos do trade, que somos especialistas, somos consultores de viagem, a gente tem que explicar para o cliente a diferença dos dois, né? Então, a gente fala o seguinte: o cartão de crédito, ele funciona. Então, vai estar registrado aqui, vai estar lá no YouTube. Eu sou o diretor de uma empresa há 20 anos, eu tenho que falar que o seguro do cartão funciona.
Porém, a gente está dizendo que tem as entrelinhas, né? Que a gente precisa entender isso e explicar para os nossos clientes, não é isso? Por mais que o cliente não queira comprar um seguro, você tem que ser um especialista e explicar para ele tomar cuidado. Então, a gente está dizendo que o primeiro conceito é que a pessoa tem que comprar a passagem aérea com um cartão de crédito para ter o benefício do seguro viagem do cartão. Então, eu gosto muito de exemplificar com coisas publicadas na mídia, porque não sou eu que estou inventando, mas sim está lá publicado. Então, vou pegar um caso aqui de um casal, lua de mel, né? Foi para a República Dominicana e a gaúcha passou mal nessa lua de mel. Então, o que que aconteceu, pessoal? A família teve que fazer uma vaquinha para poder trazer essa menina de volta. Por quê? Porque não funcionou o seguro viagem. Então, a gente está dizendo que nesse caso aqui ela teve uma internação hospitalar que ficou na ordem de US$ 78.000. E a repatriação sanitária dela numa UTI aérea ficou R$ 490.000. E na matéria, quem pagou os 490.000, pagou não, né? Emprestou o dinheiro para ele, foi o chefe dele. Então, eles começaram já a vida de casal com uma dívida de R$ 912.000. Então a gente está dizendo que muitas vezes a pessoa acha que tem um benefício, mas ela não se preocupou em ler as regras, não se preocupou em entender como funciona. Então esse casal já começou a vida devendo R$ 912.000. Se eles tivessem comprado o bilhete de seguro viagem com o agente de viagem, né, que com certeza deve ter oferecido para eles, veja, um produto nosso, o Full Aéreo, com uma cobertura de US$ 100.000, 8 dias para o casal, US$ 164 por casal. Então a gente está dizendo o seguinte: uma pessoa quis economizar 164 e levou para casa uma dívida de 912. Então a gente está dizendo que quando a gente oferece um bilhete de seguro para o cliente, a gente está oferecendo uma gama de serviços e um call center, uma central operativa que vai estar cuidando deles 24 horas. Então, eu imagino efetivamente que essa pessoa tenha se arrependido de não ter comprado um produto por US$ 164, né? E no final da matéria, quando você lê a matéria, o Mastercard manda uma nota, né? E lá no final eles dizem, né? Esclarecimentos, informamos que como o bilhete de seguro da segurada foi emitido somente após sua internação, já durante a viagem, infelizmente as coberturas não são elegíveis em seu caso. Ou seja, não teve a cobertura, tá? E aí, porque não seguiu as regras? Então, o que a gente está dizendo é que muitas vezes os nossos clientes falam que tem um benefício, mas nem sabem o que tem de benefício, né? Então, outra coisa que eu sempre falo, muitas vezes, se esse casal pagasse lá US$ 10.000 nesse atendimento, muitos cartões não reembolsam o IOF. Então, só o IOF de 3,50 sobre US$ 10.000 dá US$ 350. Ou seja, mais caro do que meus dois bilhetes que eu venderia para o casal. Então, até o IOF pode ser usado como argumento para o seu cliente, tá? E que é uma realidade isso, né? Então, aqui eu tenho muitos amigos, e eu peguei um amigo que eu falei, cara, você tem que viajar com o produto GTA. Não, 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 eu tenho o seguro do meu cartão. Beleza, então eu falei, me dá aí a sua apólice. Aí eu dei uma olhada na apólice dele, gente. Eu vou colocar só alguns casos aqui para a gente fazer uma leitura que eu apontei para ele. Falei, ó, vou te apontar isso, né, porque eu sou especialista em seguro, você fica com essa informação e vê o que você acha melhor. Então, quando eu olho a apólice desse meu amigo, eu vejo que ele tem uma cobertura de 30.000 euros, né? Então, beleza, então atende o Tratado de Schengen, o traslado médico, beleza, US$ 50.000, o regresso sanitário, US$ 50.000, até aí tudo bem. Aí depois eu vou olhando o traslado de corpo, US$ 25.000, prorrogação de estadia, US$ 150, retorno de menores de 12, US$ 10.000, acompanhamento em caso de hospitalização, US$ 3.000. Aí começa o não, né? Não cobre. Então vamos lá, o que não cobre? Retorno em classe executiva, benefício em dinheiro para pacientes internados, despesa com transporte VIP, despesa complementares em caso de acidente, despesa com hospedagem de pet, atraso de bagagem. Pronto, já começa aqui. Meu, se é um executivo que viaja pra caramba e não tem atraso de bagagem, cara, então vocês entenderam? Por isso que eu digo o seguinte: tem vários cartões e vários benefícios, não são todos iguais. Então a gente nunca pode entender porque você lê uma apólice de um cliente que tem o Master, sabe, o Galaxo, vai entender que todo mundo tem aquele. Não, cada cartão dá um tipo de benefício. Então vamos pegar aqui. Eu falei, puta, mas se tiver atrás de pagar, você não tem benefício para comprar uma roupa e tal. Já aqui você está dizendo que não tem. Perda de bagagem. Puta, não tem também. Atraso de embarque, não tem. Cancelamento de viagem, não tem. Cara, a gente acabou de ver 27 motivos que pode acontecer, não é isso? Então,
Se vocês pegarem aqui, ó, essa policy de um amigo meu que eu apontei, eu só fiquei sinalizando para ele alguns, eu falei, cara, ó, isso daqui não tem, tá? Mas o meu produto custa X e tal. Então ele foi dormir com essa informação. Então, o que a gente sempre diz é que o cliente fala que tem uma policy, mas você tem que pedir para ele ler a policy que ele tem, avaliar efetivamente o que ele está levando no bolso para uma viagem. Então, muitas vezes ele tem um bilhete que tem 15 benefícios, da GTA tem 23. Então, o que a gente está dizendo é que exatamente aqueles que não cobrem é que ele vai precisar na hora de um perrengue, né? E todo mundo sabe que acontece muitos aí nas viagens, né? Então, aqui, ó, vamos pegar aqui, ó. Cartões Standard e Gold não são elegíveis ao benefício do seguro viagem. Então, já começa por aí, ó. Opa, esses dois aqui não tem, não. Então, vocês entenderam que o cartão, ele dá um benefício, porém o cliente nem sabe o benefício que tem, tá? Então aqui é só para ilustrar, né? Então eu não coloquei nome, mas eu estou colocando a pólice efetivamente de algumas partes para a gente comparar com o nosso produto, né? E aí eu faço a pergunta, né? O cliente é obrigado a comprar um seguro viagem, pessoal? O cliente é obrigado a comprar porque vocês estão oferecendo? Eu falo que não, o cliente não é obrigado. O que eu sempre digo, mas o papel de vocês é oferecer e falar o motivo para ele, por que ele está comprando e por que você está oferecendo. Eu estou entendendo que o nosso papel é que quando você faz esse papel e de repente o cara fala: não, 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 obrigado, eu não quero comprar e lá na frente ele passa um perrengue e vê que não teve o benefício, cara, ele vai lembrar de você, ele vai falar assim: caraca, aquele agente de viagem realmente ele me provou que era para me comprar e eu não quis. Então, o que eu sempre digo, nós temos que fazer o nosso papel. Se o cliente vai comprar ou não, perfeito. Então, para esse meu amigo, eu apontei para eles alguns negócios, alguns benefícios que ele não vai ter. Tipo, ó, cara, você não vai ter isso acontecer, hein? Então, ó, vê com a sua empresa isso daqui que eu posso te ajudar numa situação que ocorrer. E para encerrar, gente, que eu já estourei 1 minuto, assim, ó, no meu site, no final, tem uma declaração de desistência, que vocês podem ir lá no meu site, clica lá em declaração de desistência, você preenche e faz seu cliente assinar, já que ele declinou da compra. Normalmente, eu vou falar para vocês, 70, 80% dos clientes compram porque ele não quer assinar esse documento. Você entendeu? Porque você está dizendo para ele, ó, assina aqui então que você não quer comprar, uma vez que eu estou te oferecendo um produto que vai te proteger. Mas se você não quer, você assina aqui porque, caso aconteça, você não pode me acionar dizendo que eu fui omisso. Então, isso daqui é um documento para você se proteger, né? Eu falo que sempre o cliente é bom até a página 2, né? Então, a gente tem que se proteger. Você fazendo o seu papel, oferecendo, apresentando os objetivos, os benefícios, e ele não quer comprar, apresente essa declaração, tá? E esse mês nós tivemos aí o dia do agente de viagem, né? Então eu quero dar os parabéns, né? Nunca é tarde para dar os parabéns. E profissionais que transformam viagens em momentos inesquecíveis. Então, parabéns para vocês e muito obrigado pelo tempo de vocês nesse dia. Ariadne, olha, Arrasou, Ariadne, diretor. caramba, Olha, estourei. Estourei 2 minutos, eu já fui mais londrino, né? já foi mais Londrino, mas tá excelente. Caramba! Não tem problema algum essa questão de 2 minutinhos a mais, porque o conteúdo foi extremamente completo, muito bacana mesmo. Quero agradecer a Heloísa. Heloísa Cota, muito obrigada. Ela falou que é para não cancelar as minhas férias. Então, Pô, rolou a então a pessoa enquete, te rolou a manteve nas enquete. férias? Caramba, hein? Essa galera gosta de você mesmo, hein? Tá bom, Tô então vai sendo pro muito querida, México, muito vai pro obrigada. México. E nós temos aí 5 minutinhos, 3 minutos, vai para as perguntas. Tem Pode bastante ser. questionamento muito interessante aqui, tá? Tem uma pergunta da Paula Oliveira que diz o seguinte: se for uma família viajando e o pai ou a mãe é demitido, eles têm o seguro com o Plus Reason, ou seja, irá cobrir a multa do cancelamento da família toda ou somente do afetado? Não, se todo mundo tiver emitido, sim. Porque são, você lembra que eu falei que até terceiro grau, tudo, tem toda aquela Isso. relação. Cobre. Perfeito, maravilha. Então, a Gláucia pediu, acho que até se você puder voltar com o próprio slide, diretor, ela diz o seguinte: poderia explicar novamente sobre a cobertura de visto negado? Ou seja, ele tem que ter dado entrada no visto antes da compra da viagem, correto? Na verdade, assim, eu vou explicar aqui, nem precisa voltar ao slide. O que que Perfeito. acontece? O conceito de visto negado quer dizer o seguinte: Estados Unidos é um país que pede visto, Canadá é um país que pede visto, então vários países ainda pedem visto, né? Uhum, Então o que que você tem que fazer?
Se o seu cliente vai para os Estados Unidos, você tem que emitir o seguro. Você tem que Uhum, emitir o seguro. Ele já sabe, está falando para você que vai para os Estados Unidos de 10 a 20 de julho, agora, tá? uhum, Então você vai lá e emite o seguro de 10 a 20. Ah, vai pai, mãe e dois filhos. Então emite os quatro. Então você emitiu os quatro seguros de 10 a 15 de julho. Ok, aí você vai contratar. Normalmente as empresas ou contratam empresas especializadas para poder fazer o visto, ou até algumas empresas acabam ajudando o agente de viagem, o cliente, né? Esse processo de dar a entrada no visto, ele tem que ser posterior à emissão do seguro. Então, vou dar um exemplo. Você hoje emite o seguro, que é dia 29 de abril. Você emite o seguro. E você vai dar entrada no consulado amanhã, dia 30. Então, pronto, já fica elegível. Se o visto foi negado, aí vai cobrir o quê? As multas de serviços que você contratou, né? Então, o que a gente está dizendo é que o seguro tem que ser emitido antes da entrada no consulado, né? uhum. Perfeito, esclarecidíssimo. O Leonardo diz o seguinte: esse ano o aeroporto de Nova York ficou fechado por 72 horas devido a uma nevasca severa. No caso, seria um risco excluído? Então, mas você lembra ali na que eu coloquei, eu até coloquei Exato. que a neve entra, tá? Uhum. Mas, por exemplo, um vulcão explodiu o vulcão na Islândia e fechou o espaço aéreo da Europa, não cobre. Ok. Vocês lembram disso, né? O vulcão da Islândia explodiu, as Uhum. cinzas foram lá para o céu, meu amigo, fechou todos os aeroportos da Europa. Então, ali, nesse caso, é exclusão. Por quê? Fenômeno da natureza, um vulcão explodiu. Perfeito. Tem uma perguntinha, vamos fazer como a última para não atrapalhar também a agenda do pessoal, da Sandra. Se eu comprar um adicional de Plus Reason, ele vai ser um valor adicional ao que já vem no seguro? Exemplo, o seguro oferece 1.000, eu compro um adicional de US$ 2.000. Fico com um total de 3. Ela até pede desculpas que ela falou que justamente foi bem ao vivo, ela estava com uma passageira na linha vendo esse tema. Exatamente. Então, o que a gente sempre parte do conceito é que o produto que vocês vendem já tem o cancelamento para os juízes ali. Então, você sempre que for no carrinho de compras, ele vai adicionar aquele. Então, se você está vendendo o produto Euromax com US$ 2.000, e aí você quer adicionar 5.000, o seu cliente vai ter 7.000 de proteção. É Ah, excelente. sempre o que você está adicionando no carrinho de compras. Excelente. E por fim, porque essa também realmente é bem interessante, já emiti um seguro. Posso incluir? Um Não. seguro já, Esse, já esse é o emitido? ponto-chave, pessoal. Vamos imaginar que você já emitiu um seguro para o seu cliente e aí você acabou de assistir minha aula e fala: caramba, opa, Uhum. fiz, vou corrigir o meu erro. Sim. Olha só, então se você emitiu o seguro e o seu cliente vai embarcar em junho, julho, você vai lá, cancela e emite o valor correto, porque a gente não consegue vender o Plus Reason isolado. Você Isolado. só consegue vender o Plus Reason no momento da emissão do bilhete. Então, caso você queira adicionar Plus Reason em emissões que você já tenha feito, não tem problema, vai lá e cancela o seu voucher Uhum. e emite o novo com adicional de Plus Reason. Excelente. E é uma estratégia e tanto, né? Vale a pena fazer essa movimentação, porque o Plus Reason está aí para colaborar muito com o passageiro e com a própria agência de viagens. Vamos respeitar a agenda do pessoal, diretor, a gente precisa finalizar. Reforçando para todos que não tiveram as dúvidas aqui sanadas, serão respondidas no decorrer do dia. No máximo, até amanhã, vocês já recebem a resposta no e-mail ou no WhatsApp de vocês. Agradeço mais uma vez a participação de todos. Diretor, obrigada pelo seu tempo, pelo conteúdo, foi extremamente valioso. Fiquem atentos nos e-mails que vão receber o link para inscrição da próxima semana, ok? Nós temos um encontro aí na próxima quarta-feira novamente, às 9 da manhã. Agradecemos a participação de todos. Quem perdeu o comecinho da aula, teve alguma dúvida, quer revisar esse conteúdo, quer compartilhar com os amigos, estará disponível no nosso canal do YouTube, @segurogta. Pessoal, um excelente dia para vocês e bons negócios. Diretor, obrigada. Até já. Beijo. Um beijo. Até mais.